Boa tarde, turma. Eu sou a professora Yasmin. Na nossa aula de Física 2, a gente vai ver sobre fenômenos ondulatórios. O que são fenômenos ondulatórios? Gente, é mais comum do que vocês imaginam, porque ele está inserido dentro do nosso cotidiano. Então, eu vou mostrar para vocês 7 fenômenos, né? E antes de falar sobre cada um deles, eu vou explicar por cima como que é o que é um fenômeno ondulatório. O fenômeno ondulatório, ele é o comportamento da onda a partir do momento que ela se propaga. Então, ela tem o seu comportamento específico. Começando pela polarização, é quando a onda tem apenas uma direção. Então, vamos supor que tem uma luz incidida aqui, e aqui temos duas direções de ondas, né? A transversal e a longitudinal. Então, a partir do momento que ela passa por um filtro polarizador, ela começa a ter apenas uma direção. Isso só acontece com as ondas transversais porque elas têm uma certa variação de amplitude. Por isso que elas conseguem ser polarizadas. No nosso dia a dia, a gente consegue ter o exemplo do óculos, né? Fui numa ótica e estou com um óculos polarizado, né? Com uma lente polarizada. Tem tudo a ver com esse fenômeno físico. Porque a partir do momento que a lente está sendo polarizada, tem uma certa redução de luz que ela consegue levar essa onda, né, apenas para uma direção, facilitando para muitas pessoas que utilizam óculos. Agora, a gente falando sobre a dispersão. Acho que muita gente já viu esse símbolo aqui, né, do Pink Floyd. Ele explica certinho como que funciona a dispersão, né, que é a separação dos componentes da onda. Assim como no arco-íris, que é um fenômeno natural. No arco-íris, né, a gente tem uma incidência da luz branca, que a partir do momento que ela é dispersada, gera outras cores. Então aqui a gente tem um prisma de vidro e temos uma luz branca sendo incendida. A partir desse momento que ela bate nesse prisma, ela vai ser dispersada, essa onda vai ser separada os seus componentes. E é assim que funciona a parte da dispersão. Agora, difração. A difração a gente pode lembrar de uma palavra-chave chamada contorno, porque ela contorna algum obstáculo, sendo uma onda sonora ou sendo uma onda luminosa, independente. Então, nesse processo, ela também perde energia. Só que a partir do momento que ela passa por um obstáculo, ela também se amplia. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como que funciona. A partir do momento que a gente tem, né, um obstáculo, que seria esse aqui, e a gente tem uma luz, a gente consegue ver bem pertinho do quadro que ela está aumentando. Então, isso acontece em várias situações nesse fenômeno. Agora a gente falando sobre a ressonância. O que seria a ressonância? A ressonância, gente, para ficar bem simples e bem prático para vocês, é a frequência forçada que tem que ser igual à frequência natural. Isso pode ser também quando uma pessoa está no balanço. A partir do momento que você insere uma força, você gera uma força na pessoa que está em cima do balanço, a pessoa que está em cima do balanço, né, vai estar oscilando, vai fazendo aquela oscilação com o balanço. Isso é um exemplo de ressonância. Tem uma ponte que também, a partir do momento que o vento bate, ela vibra. Então, a frequência da ponte, né, e do vento também são iguais. É um exemplo. E se eu mostrar para vocês aqui de pertinho, um metal, eu vou bater com outro metal, então eu vou gerar uma força sobre esse objeto. E ele vai ter a mesma força natural com a minha força exercida. Então, a partir do momento que eu bater, ele vai vibrar. Isso é um exemplo de ressonância também. Agora, falando um pouquinho sobre refração. A refração é quando a onda tem um certo desvio, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir a refração
com a difração. Porque a palavra, né, a fonética, ela é muito parecida. Só que são fenômenos que podem confundir também. Porque a difração, como eu disse, ela é um contorno. Agora, a refração, ela sofre um desvio. Desvio da onde? Por qualquer meio. Se for um vidro ou se for uma água, assim como eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Ela vai sofrer um desvio. Então, se ela está vindo na horizontal retinha, a partir do momento que ela passar por algum tipo de meio material, ela pode inclinar ou ela pode subir. Então, isso acontece quando a gente tem uma certa refração. Mostrando para vocês de novo, eu pegando a água e a luz, vocês vão ver que ela não está passando reta, ela não está reta, ela está inclinada. Assim, visualmente, a gente pode falar que ela está uns 45 graus. Então, antes ela estava assim, reta, e agora ela está descendo para 45 graus. Tudo isso por conta da água, que é o meio que a gente utilizou para demonstrar esse fenômeno físico. Agora, a reflexão. Gente, a reflexão, né, é algo assim que eu acho que é o mais comum do nosso dia a dia, quando a gente se olha no espelho, ou quando a gente vê uma certa reflexão no lago, né? Ah, vi minha imagem no lago. Por que isso acontece? Então, a reflexão é quando você tem uma onda e ela chega até uma superfície e depois ela retorna. Não acontece só com ondas luminosas, existem outras ondas também, assim como as ondas sonoras. Com as ondas sonoras, vamos supor, imaginem que a gente está dentro de uma caverna e aí a gente tem que gritar. A partir do momento que a gente grita, a gente gera um eco. O eco é quando a onda sonora ela bate na superfície da caverna e ao mesmo tempo ela retorna. Então é isso que acontece. Também, né, aqui o espelho é um grande exemplo da reflexão. Eu estou refletindo meu celular, consigo ver através do espelho. Então é assim que funciona. Agora, lembrando também que a velocidade, comprimento e frequência, ela sempre permanece. E também é muito importante lembrar que o ângulo da incidência é o mesmo ângulo que o ângulo refletido no caso. Eles sempre são iguais. E para a gente terminar, a gente tem a interferência. O que seria a interferência? Eu liguei para tal pessoa, né? Não estou conseguindo ouvir ela do outro lado. Gente, tem tudo a ver com a parte dos fenômenos físicos. Só que a interferência, quando a gente não consegue ouvir a outra pessoa do outro lado da linha, acontece quando ela é destrutiva, que ela tem duas fases diferentes. Então, tem uma fase para cá e outra fase vindo, colidindo para cá. A partir do momento que elas se encontram, elas se anulam. Isso se chama interferência destrutiva. Agora, quando nós temos uma construtiva, elas são a mesma fase, elas estão indo junto. A partir do momento que elas colidem, elas se juntam, aumentando a sua amplitude. Então, interferência não é nada mais do que ondas que se colidem. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula. E aqui eu queria dizer para vocês um pouquinho mais sobre os fenômenos ondulatórios, que a física, né, ela vai um pouco mais do que um papel. A gente consegue demonstrar nas aulas alguns experimentos no laboratório de ciências, para ficar mais fácil a parte de interação e também para ficar mais fácil o ensinamento para vocês. Porque a partir do momento que a gente olha algum experimento, a gente consegue ter mais convicção, né? A gente consegue aprender muito mais com a parte visual. Então, falando um pouquinho mais, a gente também tem o efeito Doppler. Eu não coloquei aqui no quadro, mas a gente pode falar um pouquinho sobre ele. O efeito Doppler, ele acontece quando a gente tem um som que ele depende de cada observador. Vamos supor, uma ambulância. Quando você está dentro da ambulância, você ouve aquele som continuamente. Então você está sempre ouvindo. Isso sempre acontece. A partir do momento que você é um observador,
consegue ver que esse barulho, né, esse efeito, ele começa muito grande e ele vai diminuindo. Então, o efeito Doppler, na próxima aula, a gente vai continuar e vamos aprofundar um pouquinho mais, porque ele é muito mais complexo do que esses 7 fenômenos ondulatórios. Então, por hoje, a gente fica por aqui, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.